livros que eram disponibilizados, recomendados pelas pessoas lá dos Estados Unidos. Então, um deles é esse Case Studies in Behavior Modification. Então, eu aprendi muito com esse, e esse livro ele mostrou o primeiro tipo de trabalho demonstrável como sendo efetivo de tratamento de uma pessoa com esquizofrenia que deixou de ter aquele tipo de comportamento que ele apresentava. Esse foi o Vic Meyer. O Vic Meyer eu conheci através do Harold Lettner. O Harold Lettner, eu tive a sorte de ser diretor do Departamento de Psicologia quando ele se apresentou na PUC do Rio. E eu acabei imediatamente contratando ele porque ele tinha estudado com o Vic Meyer na Grã-Bretanha, no Hospital Middlesex, e aprendeu a tratar TOC. E o Vic Meyer se tornou uma pessoa extremamente reconhecida e famosa, não só pelo tratamento do TOC, mas também por treinar pessoas ao redor do mundo em termos de formulação de casos, que é algo equivalente ao que hoje a gente faz naquilo que é chamado de conceitualização cognitiva na TCC. Aí eu cheguei perto do Albert Ellis, porque tinha um livreiro lá que levava livros de terapia comportamental, e aí um dos livros que ele levou foram do Albert Ellis, que teve uma influência muito grande sobre mim, e depois eu acabei lendo um artigo do Aaron Beck, que me parecia, naquela época era como se fosse várias novas técnicas que iriam apresentando. Eu achei que isso que o Beck estava apresentando era uma nova técnica, e depois eu descobri que não era só isso, era muito mais do que isso. Depois eu aprendi aqui com o David Clark, esse britânico, que ensinou como é que a gente devia pensar o tratamento de transtorno de pânico, que foi extremamente importante para mim. E depois eu tive a oportunidade de também conhecer pessoalmente e trazê-lo para apresentar algum tipo de atividade aqui no Rio de Janeiro, o David Barlow, que foi uma pessoa importantíssima na minha vida também. Eu lia muitos artigos da Behavioral Therapy, da Behavioral Research Therapy, e isso acabou fazendo com que eu me tornasse uma pessoa mais sólida, assim, no meu conhecimento. Então, o que é o TAG? É um transtorno muito comum e perturbador. Caracteriza-se por preocupações com problemas da vida diária, e o pensamento típico é: e se? E se o avião cair? E se eu for assaltado na rua? E se eu pegar uma doença? E se eu pegar, como é que chama aquele negócio de AIDS? E coisas desse tipo. Então, numerosos modelos de TCC e ACT foram desenvolvidos. E há uma baixa eficácia em comparação com outros quadros, como o transtorno de pânico, como o transtorno obsessivo-compulsivo, que conseguem ter sucessos de 90% ou mais daquelas pessoas que são atendidas pela TCC. Eu vou apresentar, então, um caso de uma mulher, né, chamada A, que é filha de uma mãe que viveu na Segunda Guerra Mundial e depois imigrou para o Brasil. Sua mãe se casou e teve 2 filhas. Ela a treinou para serem responsáveis. E elas desenvolveram TAG. TAG é um transtorno que se caracteriza por preocupações recorrentes, excessivas, com dificuldade das pessoas deixarem de se preocupar e com uma série de sinais clínicos que poderão ser apresentados daqui a pouco. Como é que eu posso tratar essa mulher? Será que como o Borkovec, que eu vou apresentar daqui a pouco? Será como o Clark e o Beck? Será como o Dugas, que concebeu um conceito de intolerância à incerteza? Será como Newman, que é uma pessoa que sucedeu o Borkovec? Será como Adrian Wells, que desenvolveu uma terapia chamada metacognitiva? Será como Hayes ou Romer e Orsillo, que desenvolveram essa base de orientação mais para ACT?
ou com uma orientação. Então, eu pensei numa experiência integrativa. Eu pensei em começar com o Robert Leahy, que é um terapeuta cognitivo mundialmente reconhecido, o Stephen Hayes, que é um terapeuta de ACT mundialmente reconhecido, com Adrian Wells, que é um terapeuta de terapia metacognitiva também mundialmente reconhecido, e com Chad Lejeune, que escreveu um livro apresentando uma maneira de trabalhar com ACT que podia combinar com a terapia cognitiva. Então, vamos tentar como é que seria esse trabalho. Eu começo, então, apresentando um texto impresso, escrito assim, preocupações improdutivas ou patológicas, digamos. Tá? Então, elas focam cenários e si mais distantes e abstratos. Por quê? Porque são cenários sobre o futuro. E o futuro não existe. Como é que a gente vai controlar o futuro? Então, é óbvio que isso é um tipo de ideação abstrata. Você não pode ter controle e influência sobre coisas que não aconteceram ainda. Está claro? O maior foco na emoção negativa associada. Né? Hoje eu estava atendendo uma moça que veio me procurar com medo, um pânico de avião, e ela diz que o pânico dela começou quando o avião que ela vinha para Guarulhos foi pousar, e pousou e seguiu, voltou a subir de novo. Né? E isso gerou nela um medo desgraçado, e ela acabou ficando com um pavor de voar avião. Então, a queixa dela é sempre na emoção negativa. As preocupações, o medo que ela sentiu, que ela chama de pânico, essas coisas todas. Então, pessoas que têm esse modo de processar as informações, preocupações patológicas, elas não aceitam solução alguma sem garantia. Elas querem ter certeza de tudo. No entanto, só tem duas certezas na vida. Uma, que a gente vai morrer. E a outra, que a gente vai pagar impostos. Então, só essas duas. Então, não adianta ficar buscando certeza em qualquer outro tipo de situação. O que é preciso fazer é fazer estimativas de probabilidade. Então, qual a probabilidade de um avião cair? É muito pequena. Qual a probabilidade do metrô parar? É muito pequena. Então, em princípio, as coisas funcionam. Né? Então, se as coisas funcionam, é muito improvável que um avião caia. Ele pode cair se tiver um míssil, como não teve naquele cara, aquele pessoal da Ucrânia. Ele pode ter um piloto suicida, como aquele dos Alpes. Ele pode ter tido um piloto possivelmente suicida, aquele da Malásia também, que caiu no Oceano Índico. Ele pode ter uma coisa terrorista, pode ter um erro do piloto também, como é aquele avião da Air France. Né? Então, quando você faz estimativa de probabilidade, se um avião decola, ele chega ao destino, inevitavelmente. Tá? Então, não adianta aceitar solução alguma sem garantia. Esse é um outro modo de pensar dessas pessoas que, no fundo, é equivalente ao modo de cima. Tá? O terceiro, o quarto ou quinto, sei lá, é catastrofização. Catastrofizar significa exagerar muito a probabilidade e a magnitude de acontecimentos negativos futuros. Então, a pessoa exagera muito a probabilidade. Então, ela parte do pressuposto que é altamente provável que ela vai ser assaltada, é altamente provável que ela vai se contaminar com alguma coisa, é altamente provável que ela vai ter câncer e coisas desse tipo. Mas isso é exagero que ela está fazendo. O outro item é desamparo aprendido. E desamparo aprendido significa que uma pessoa acredita que ela não vai ser capaz de prever e ou controlar qualquer coisa negativa que vai acontecer adiante no futuro. Isso é desamparo aprendido. É uma coisa que o Seligman desenvolveu e que se mantém, de uma certa forma, até hoje.
até em termos de uma reformulação cognitiva que ele fez. Ora, uma pessoa que funciona desse jeito, ela vai enfrentar níveis absolutamente elevados de sofrimento. Essa cliente que eu atendi hoje, do medo de avião, ela disse que ela se reconhecia exatamente assim como está escrito nesse tipo de texto que eu dei para ela ler. Pois bem. Aí o que eu faço a seguir? Eu pego e mostro um outro texto. Eu peço para ela virar a folha e na outra folha tem preocupações produtivas. Olha, as preocupações produtivas envolvem focar em problemas que são objetivos, imediatos e realistas. Qualquer um de vocês já deve ter passado por problemas objetivos, imediatos e solucionáveis, tá? E realistas. E como é que vocês solucionam os problemas? Usando estratégia de solução de problemas. Então, nesse tipo de modo de funcionar, você vai ter mais controle e influência e você vai usar estratégia de solução de problemas. E aí você vai resolvendo os problemas e você vai continuando o seu funcionamento na vida. Ok? Pois bem. Quando eu explico isso para os clientes, eu acendo uma luz, uma lâmpada que tem ao lado da minha poltrona em que eu atendo os consultórios. A lâmpada se acende imediatamente. Aí eu digo para o cliente o seguinte: olha, isso é uma solução espetacular. Ela funciona dessa forma há mais de 150 anos. Tá? Então, é tão perfeita, tão automática, que a gente nem raciocina de como é que essa lâmpada funciona. Só que, se você for tentar soluções de problemas, daqueles problemas que surgem para vocês, as primeiras soluções que vão ser encontradas podem ser soluções imperfeitas, porque elas não estão tão bem acondicionadas, solucionadas para se tornar tão automatizadas quanto acender ou desligar a luz. Ora, uma pessoa que funciona desse jeito, ela tolera riscos e incertezas. Por quê? Porque ela acredita na capacidade dela de encontrar soluções para os problemas. Então, uma pessoa que funciona desse jeito, ela não vai desistir enquanto que ela encontrar uma solução para o problema que ela está experimentando. Pessoas que funcionam dessa forma, com preocupações produtivas, elas fazem processamentos de aspectos negativos e positivos de forma equilibrada. Ora, o que significa isso? Vamos imaginar uma mãe cuja filha sai para a balada e ela começa a pensar: ai meu Deus, minha filha vai parar na liceca, minha filha vai ser presa, vai ser estuprada, vai ser isso, vai ser aquilo. E não passa pela cabeça dela que a filha pode estar no motel com o namorado, né? O que é muito mais provável de estar acontecendo quando ela vai para a balada. Tá? Então, quem funciona desse jeito desenvolve também aquilo que o Bandura chamou de mais autoeficácia. Autoeficácia diz respeito a uma pessoa que acredita fortemente na capacidade dela de encontrar soluções para os problemas. Eu posso dar dois exemplos, um exemplo aqui para vocês. Você imagina uma pessoa que tem depressão, que está sentada na minha frente, e eu peço para ela dizer assim: como é possível sair desse prédio e chegar na calçada lá embaixo? Ela provavelmente vai dizer: eu tenho que sair por aquela porta, teria que sair, pegar o elevador, descer, pegar a escada rolante, descer, virar à esquerda e vou sair na rua. Só que eu não consigo fazer isso. Eu não acredito que vale a pena fazer isso. Eu não acredito que eu tenho desânimo absoluto de tentar fazer isso. Então, essa pessoa tem uma baixíssima autoeficácia. Pessoas com alta autoeficácia, elas acreditam de uma forma determinada, comprometida, que elas vão encontrar uma solução para os problemas. E elas acabam encontrando uma solução para os problemas. Tá? Então, pessoas que funcionam desse jeito, elas têm níveis muito baixos de sofrimento e perturbação. Então,
Com base nisso, eu decido apresentar para as pessoas um outro tipo de arquivo para ela levar como tarefa de casa. Então, eu digo assim, tem 3 tipos de problemas. Tem problemas que são objetivos, imediatos e solucionáveis. Então, cada um de vocês já se deparou com um problema e conseguiu resolver problemas que eram objetivos, imediatos e solucionáveis. Ok, existem problemas que são objetivos, imediatos e não solucionáveis. É verdade. Existem problemas que são objetivos, imediatos e não solucionáveis, como, por exemplo, a fome no mundo, o terrorismo, a violência do Rio de Janeiro. Então, são problemas que existem, mas que não são solucionáveis. Então, a gente finge que eles não existem e funciona como se eles não existissem. Existem os problemas hipotéticos. Esses problemas hipotéticos são aquelas preocupações patológicas dos quais as pessoas com TAG se queixam. Tá? Então, vamos ver o que eu peço para essas pessoas. Eu peço para elas fazerem um diário de preocupações. Nesse diário de preocupações, eu tenho a data e hora, tenho o conteúdo das preocupações, e se o meu avião cair? E se eu for assaltada na rua? E se eu pegar AIDS? E se coisas desse tipo? Tá? Então, as pessoas vão avaliar quanto de ansiedade o conteúdo dessas preocupações gera na pessoa que está fazendo esse registro. E aí, na última coluna, elas vão avaliar se esse é um problema real ou hipotético. Ficou claro? Imagino que sim. Então, vamos passar para um exemplo seguinte. A primeira cliente que eu atendi e que eu usei esse tipo de estratégia de tratamento foi uma cliente cuja mãe, aquela que eu expliquei adiante, a mãe veio da Segunda Guerra, teve 2 filhas, aquelas coisas todas. Então, quais os registros que ela apresentou? O primeiro, e se o meu cachorrinho fugir e não conseguir voltar? Então, isso gerou nela uma ansiedade de 7. Tá? E ela acabou reconhecendo que isso era um problema hipotético. E se o avião de O, que é a filha dela, não chegar? Isso avaliou nela, produziu nela um efeito de 10 de ansiedade. E ela acabou reconhecendo que era hipotético, porque até o avião acabou chegando. E se eu não conseguir encontrar... Não, eu quero pular esse aqui. E se algo tiver acontecido com A? A é o filho dela, que foi lá para uma apresentação, para uma festa lá no alto da Boa Vista. Ela ligou para ele não conseguiu atender o telefone, ela começou a achar que alguma coisa poderia ter acontecido com ele, e no dia seguinte ela acabou descobrindo que o telefone acabou a bateria, ele botou para carregar e ele ficou distante do telefone. Tá claro? Então, essas 3 ela avaliou como sendo hipotéticas. Ok. Aí, nesse dia aqui, às 15 horas, ela escreveu assim, e se eu não conseguir encontrar uma vaga para eu estacionar? Ela estava circulando por Ipanema, meu consultório é Ipanema, e ela não estava encontrando vaga. E, de repente, ela passou pela Aníbal de Mendonça, que fica na esquina do meu consultório, e nessa rua tem um restaurante chamado Gourmet, que é um restaurante de comida japonesa, que tem um valet parking. Aí ele disse, opa, vou botar no valet parking. Aí ela botou no valet parking, foi para a consulta, voltou para o Gourmet, comeu uma coisinha, pagou o valet parking e foi embora. Então, esse ela avaliou como um problema objetivo, imediato e solucionável. E foi. Tá? Então, há muitos anos, eu estava caminhando por uma calçada e vi um homem muito grande, muito forte, que vinha caminhando na direção contrária. Justamente quando eu estava quase cruzando com ele, um pensamento apareceu na minha cabeça, que foi,
E se eu der uma porrada nesse cara? É óbvio que eu não ia bater num cara grandão, porque senão eu ia ser massacrado. Aí eu entendi o que era aquilo que a TCC chama de pensamento intrusivo. Então, esse tipo de pensamento é um pensamento que aparece na cabeça da gente vindo do nada. Por isso a TCC chama de pensamento intrusivo. Ok. Vamos raciocinar sobre pensamentos intrusivos. Eles são muito frequentes em pacientes com toque. Por exemplo, uma pessoa com toque, ela pensa que se ela não se lavar de um determinado jeito, ela vai pegar AIDS, uma coisa desse tipo. Tá? Então, isso é um pensamento que aparece na cabeça dela, que gera muita ansiedade, que requer que ela lave as mãos, e com isso ela deixa de sentir ansiedade, sente alívio, e isso acaba mantendo o toque. Tá? Mas não são exclusivos de pacientes com toque. Ocorrem também em pacientes com transtorno de pânico. Pacientes com transtorno de pânico começam a sentir sensações no corpo, taquicardia, sensação de falta do ar, começa a sentir tontura, começa a sentir vista turva, coisas desse tipo, e aí começa a pensar, e se isso for um sinal de ataque cardíaco fulminante? Então, esse é um exemplo de pensamento intrusivo de pacientes com transtorno de pânico. Acontece também com pacientes com TAG, como esses três exemplos que eu dei dessa senhora lá, a minha primeira cliente. Ocorre também com pacientes com transtorno de ansiedade social. Tá? Uma pessoa com transtorno de ansiedade social, ela fica apavorada que ela possa ser avaliada negativamente pelas outras pessoas e acaba ficando... Por isso, ela acaba evitando se expor, fazer apresentações e coisas desse tipo, porque ela não quer de jeito nenhum ser avaliada negativamente. Também pode acontecer com pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. E também pode acontecer com pacientes com cada um de nós. Tá? Ok. Tem um aplicativo, né, que vocês podem encontrar no celular, se quiser podem baixar para o celular de vocês, chamado TED Talks. Esses TED Talks são conferências que são apresentadas lá em Monterey, na Califórnia, e uma dessas conferências teve uma mulher, uma psicóloga chamada Telly Sharot, tá? Que o argumento dela era que a humanidade é necessariamente otimista, tirando essas que tem TAG, né? Tem TAG ou depressão, ou coisas desse tipo. Tá? Então, você imagina dois amigos conversando na pré-história. Então, um cara fala para o outro assim, pô, cara, eu estou tentando fazer uma coisa meio arredondada assim, e o outro cara fala para ele assim, ó, isso não vai dar certo não. E aí não teria roda. Tá? Vamos pensar em termos de cavalos e homens. Tá? Cavalos, na pré-história, nasciam e viviam 22 anos. Homens, na pré-história, nasciam e viviam 22 anos. Hoje, cavalos nascem e morrem com 22 anos e homens morrem com que idade? 80, 90, 95, como a minha mãe, ou mais. Então, é óbvio que hoje a vida está muito melhor do que há 50 anos atrás, do que há 100 anos atrás, do que há 200 anos atrás, do que há 10 mil anos atrás. Então, em princípio, as coisas funcionam. Esse cara, Hans Göring, ele escreveu esse livro chamado Factfulness. E ele disse o seguinte, os 5 problemas que mais me preocupam e que são os mais arriscados são uma pandemia global. Ele publicou esse livro 2 anos antes da pandemia que nós tivemos. O colapso financeiro que decorreu da pandemia. Uma guerra mundial que não aconteceu ainda
E a mudança do clima, que é uma coisa que as pessoas os cientistas estão tentando impedir que aconteça, e a extrema pobreza, que é uma coisa que acabou acontecendo em decorrência dessa pandemia global e do colapso financeiro. Então, a capacidade que esse cara teve de prever isso tudo é uma coisa admirável, porque ele conseguiu ser capaz de prever aquilo que exatamente aconteceu, tirando algumas coisas que não aconteceram. Vamos raciocinar. Quantas vezes você tentou sair de casa e não conseguiu chegar onde você queria ir? Quantas vezes você tentou usar o metrô e ele não funcionou? Quantas vezes os aviões que você escolheu voar não chegaram ao seu destino? É óbvio que todas essas perguntas não se confirmam, porque, em princípio, as coisas, em princípio, funcionam. Concordam? Ok. Vamos pensar aqui sobre teorias da física sobre a luz. O Newton, ele concebeu que a luz eram corpúsculos que viajavam pelo espaço e que isso acabava chegando até nós. O Christian Huygens entendeu que a luz era um modelo ondulatório, que eram ondas que vinham do céu, do Sol, e chegavam até nós. Ok? Ora, se a física pode ter duas teorias que não são passíveis de serem comprovadas, mas que são aceitas pela física como perfeitamente plausíveis, por que a TCC não pode? Por que a física pode ter teorias contraditórias e por que a psicologia não pode? A TCC parte do pressuposto que interpretações influenciam respostas emocionais e comportamentais. E a ACT diz que os acontecimentos internos podem ser observados. O importante é aquilo que seja significativo para a vida de cada um. Então, faz sentido as pessoas identificar os valores que elas têm e tomar esses valores quanto às metas básicas que elas precisam seguir para alcançar os seus objetivos na vida. Em vez de ficar dando credibilidade aos pensamentos que passam na cabeça, que é o que as pessoas costumam fazer. Foi bem. Eu acho que eu botei o arquivo errado, viu? Deixa eu ver se eu boto aqui um outro arquivo, porque eu acho que esse não está certo. Deixa eu mudar aqui um instantinho. 5 do 3. Não, tem, tá aqui. Pode enviar, professor, que eu